Bom, vamos lá então falar de embolia e de infarto. A gente começa hoje essa, esse tema, a gente começa a nossa aula. É algo simples, tá? Só que, como eu posso dizer para vocês, é um tema simples, só que quando a gente não lê, a gente deixa ele, a gente vai empurrando ele com a barriga, torna-se algo um pouco complexo, difícil de entender, tá bom? Por quê? É muito ligado à anatomia patológica. Ah, lá vem o doutor com a tal da anatomia patológica de novo. Pois é. Tudo começa lá atrás, beleza? Lá naquele capítulo de distúrbios hemodinâmicos que a gente viu no semestre passado, ok? Qualquer dúvida que pintar aqui, se vocês forem lá, naquele capítulo de distúrbios hemodinâmicos, lá do Hobbes e Cotran, vai estar muito bem explicado, vai estar basicamente a mesma aula de patologia médica, tá? Dentro do livro de anatomia patológica, ok? A diferença é que aqui a gente vai focar mais na questão da clínica e lá foca mais na parte celular, na parte a mágica que acontece dentro da veia e da artéria, ok? Deixa eu ver se eu preciso gravar aqui, pessoal, deixa eu conferir. Coloquei certinho. Bom, pessoal, vamos lá então, ó. Falando de embolia, de infarto, né? Esses pequenos eventos que acontecem, a maior parte deles são eventos pequenos, tá? São de pequenas afetações. Então a clínica dele vai ser uma clínica mais branda, uma clínica mais leve. Beleza? Muitas vezes, de 60% a 80% desses eventos, sequer manifestações clínicas provocam. Tá? São silentes, né? São pacientes assintomáticos. Beleza? Então, tende a ser um evento pequeno, na maior parte das vezes. Beleza? E vai depender da localização. Um êmbolo grande que obstrui uma artéria pulmonar principal pode ocasionar morte súbita. Beleza? Não só a morte súbita, né, devido aí a uma parada cardiorrespiratória, mas também a própria insuficiência cardíaca direita, o colapso cardiovascular, que é o choque, né? O paciente pode entrar em choque cardiogênico. E tudo depende da localização que esse trombo, que esse êmbolo for parar. As obstruções embólicas, né, de artérias de médio calibre podem produzir hemorragia pulmonar, mas habitualmente não produz infarto, né? Já que essa determinada região ela recebe uma circulação sanguínea através da circulação bronquial. Beleza? Então tudo vai depender da localização do êmbolo, onde esse êmbolo vai parar. Quando esse êmbolo tende a deslocar lá para as ramas arteriolares, né? Lá quase lá no capilar, já no bronco terminal, podem causar infarto pulmonar. A clássica lá, embolia, tromboembolia pulmonar, né? Já quando eu tenho um acometimento múltiplo, quando eu tenho aparição de múltiplas embolias, né? De múltiplos êmbolos, geralmente ocasiona um quadro de hipertensão pulmonar e insuficiência ventricular direita, tá? Tendo em vista ali a questão anatômica.
Beleza? Dificilmente, quando você tem um defeito naquele tabique, né, interceptal ali, no tabique interventricular, ou interauricular, esse êmbolo tende a alcançar as cavidades esquerdas. Então o êmbolo ele passa de uma câmara para outra dentro da própria bomba, dentro do próprio coração, tá? Chamado aí de embolia paradóxica. Quando você ouvir esse termo embolia paradóxica, você sabe que esse êmbolo migrou dentro da câmara devido a um defeito no tabique, beleza? Quando tem uma intercomunicação interceptal aqui, tranquilo? Esse evento embólico, né? Esse evento de obstrução, geralmente ele tende a se resolver sozinho depois daquela clínica abrupta inicial, tá? Quando o paciente manifesta aquela clínica mais um pouco severa, aquela sintomatologia em que ele te refere mesmo, que sentiu ali fadiga, sentiu cansaço, um exemplo da tromboembolia pulmonar. Cansaço, sentiu aquela dispneia um pouco mais considerável, tá? Isso tende a melhorar depois desse ataque inicial, beleza? Lembra lá em anatomia patológica um mecanismo lá de hemostasia primária, hemostasia secundária? O que acontece? Quando você tem esse êmbolo deslocado, esse êmbolo obstruiu lá, esse êmbolo lesionou a parede de um vaso, aquele lugar que foi lesionado vai se contrair, né? Vai ficar um pouco estreito, vai fazer uma vasoconstrição para iniciar o que é a atividade de cicatrização ali. Também secundariamente já vem a atividade fibrinolítica, tá? E pode produzir a lise, a degradação total desse trombo. Beleza? Tem um fator predisponente subjacente, um êmbolo inócuo pequeno pode preceder a um êmbolo maior. Muitas vezes esse êmbolo pequeno ele precede um êmbolo maior. Às vezes é um fragmento desse êmbolo maior, que deslocou aí circulação afora e o êmbolo mesmo, o êmbolo grandão, ficou lá para trás ainda preso e pode se soltar a qualquer hora. Tranquilo? Alguma dúvida até aqui, gente? Tá de boa? Beleza, né? Falamos então de tromboembolia sistêmica. Quando ela já entra nesse caráter sistêmico, é quando você tem um êmbolo muitas vezes multifragmentado, ou são vários êmbolos que vão se desprender mesmo, tá? A maior parte desses êmbolos, eles tendem a ter sua origem, né, em trombos murais, lá dentro do coração. O que acontece? O paciente muitas vezes cursa com fibrilação ventricular, fibrilação atrial. Esses pacientes eles tendem a cursar com eventos tromboembólicos depois da resolução desse quadro. Beleza? Ou também pacientes que tiveram um quadro de infarto, tá? Torno aí de dilatação de átrio esquerdo também, beleza? Esses eventos cardíacos favorecem o desprendimento desses trombos que foram formados ali dentro da própria bomba, dentro do coração, beleza? Então esse trombo ele se fragmenta ali e esse êmbolo vai circulação afora, tá? Os demais casos se devem geralmente a eventos de aneurisma de aorta, tá? Aneurisma de aorta tende a criar muito trombo devido àquela dissecção, aquela lesão severa na túnica íntima do vaso, beleza?
trombos sobre placas ateroscleróticas que foram lesionadas, tá? Que estão ulceradas, vegetações valvulares, tá? Problemas de válvula, estenose, ou no próprio sistema venoso, beleza? Aproximadamente de 10 a 15% desses eventos embólicos, das embolias sistêmicas, têm origem desconhecida. Como assim uma origem desconhecida? Geralmente a embolia, você vê pelos estudos, pela bibliografia, de onde pode ter vindo. Só que depois que o paciente entrou lá, não tem como você, muitas vezes, fazer um exame e descobrir de onde veio esse êmbolo. Onde estava o trombo lá que fragmentou e desprendeu esse êmbolo e veio circulação afora. Ok? Lugares frequentes de embolização arteriolar. Vamos lá. Extremidades inferiores. Ó, observa aqui membros inferiores aqui, ó. Tem uma alta probabilidade, em torno de 75%. Tá? E o sistema nervoso central, cerca de 10%. O restante ali entra ali, intestino, rim, baço, beleza? Mas os membros inferiores. Doutor, por que os membros inferiores? Os membros inferiores tem aquele negócio que se fala assim por ação gravitacional, então ele tem uma circulação mais devagar, uma circulação mais parada. Tem uma estase sanguínea maior do que nos membros superiores ou no próprio restante do sistema, tá? Por isso que muitas vezes, dependendo do teu paciente, dependendo da patologia, você faz uma antiagregação bem feita, pesada, e uma anticoagulação associada. Ok? Para deixar esse sangue um pouco mais leve, livre de uma formação de trombo e uma possível embolia originada lá de membros inferiores. Tá ok, pessoal? É aquele negócio que a gente falou do paciente que tem insuficiência cardíaca, tá? Aquele paciente que tem uma congestão da circulação venosa. O paciente está com a circulação venosa muito congestionada, então aquele fluxo venoso começa a ficar mais parado, mais extasiado ali, tá? Não circula de uma forma melhor, então tende a fazer uma agregação maior ali em parede de vaso, em parede de veia, beleza? E aquilo tende a se fragmentar depois e embolizar, ok? Doutor, por isso então que o paciente, muitas vezes que tem, já passou por aqueles eventos de trombose venosa profunda, usa a meia de compressão. Sim, você utiliza a meia de compressão, né, para diminuir um pouco da circulação venosa, para diminuir aquela carga, aquele excesso de volume dentro da circulação venosa no membro inferior, para diminuir essa estase. Beleza? Alguma dúvida? De boa, né? Vamos lá. Outra enfermidade que pode fazer uma embolização sistêmica seria o próprio COVID, tá? O próprio COVID pode fazer embolização sistêmica. Ah, doutor, mas por quê? Porque há aquela degradação da túnica íntima, aquelas lesões na parede interna dos vasos, né? Então ele faz uma coagulação intravascular disseminada. Então o que eu faço? Pego o bizu. O paciente de COVID, o segredo é você fazer a trombolização, a anticoagulação desse paciente, tá? De forma precoce,
Anticoagulação precoce. Com o que eu anticoagulo esse paciente? Anticoagulo com varfarina. Pode usar varfarina de primeira escolha, tá? Por que varfarina? Porque a varfarina é mais barata. Varfarina é 5, 10 uma caixinha de varfarina. Tudo certo. Quando eu opto por não usar varfarina? Geralmente quando o paciente já tem aquele distúrbio de feixe elétrico, tá? Aquele distúrbio de condução elétrica. Porque a varfarina muitas vezes faz o alargamento de QT. Beleza? Então se o paciente tem um bloqueio maltratado, um bloqueio atrioventricular, um MOBITS 1, um bloqueio de primeiro grau, de segundo grau, isso aí pode dar uma exacerbada aí, pode dar uma gravada nesse bloqueio. Tá, o que eu faço então? Vamos para os plano B da vida aí. Os plano B é o quê? Pode utilizar enoxaparina, aquele vialzinho subcutâneo. Prescreve lá 7 injeções para o paciente, tá? Doutor, meu paciente tem dinheiro. Opa! Se o seu paciente tem dinheiro, então passa um anticoagulante melhor ainda. Você pode usar rivaroxabana, tá? Rivaroxabana de 10 ou de 20. Ah, mas como assim tem dinheiro? Porque a varfarina custa 5 e a rivaroxabana custa 200. Tá? Rivaroxabana, tipo assim, a BMW e a varfarina é o Uno. Os dois vão para o mesmo lugar. Tá? Mas o conforto da BMW é melhor. Tranquilo? Então, a rivaroxabana também você encontra como Xarelto. É melhor, é o que é muito usado. O bloqueio aí desse negócio é o preço, tá? Beleza? E o pulo do gato tá aí. Você fez a anticoagulação do seu paciente. Só que como o seu paciente ainda está com o vaso lesionado, o seu paciente vai ter agregação plaquetária. Ele não vai ter a formação de trombo. Porque o que faz a rivaroxabana, a varfarina? Ele faz lá ele vai fazer uma espécie de antagonismo das ligações lá de vitamina K. Tá bom? Falando a grosso modo aqui, para não entrar na anatomia patológica de novo. Nos fatores de coagulação. Ele vai antagonizar aqueles fatores de coagulação. O que acontece? Tá, tô achando que o meu paciente aqui tá meio... Não vai dar muito rock essa anticoagulação só não. Beleza. Faz uma antiagregação também. Tá? Associa o ácido acetil salicílico aí. Aquele AS infantil. Todo dia de manhã para o seu paciente. Tá? Então você vai brecar a anticoagulação e você vai brecar a antiagregação plaquetária. Se o seu paciente tiver um evento embólico com essa carga de rivaroxabana, ou de varfarina, ou de enoxaparina, e essa antiagregação plaquetária com aspirina, meu filho, é porque é a hora dele ir mesmo, tá bom? Porque é uma antiagregação e uma anticoagulação muito boa. Ok, doutores? Ok. Vamos lá, onde que eu estava? Bom, as consequências da embolização dependem do calibre do vaso ocluído, do risco colateral e da vulnerabilidade do tecido afetado, né? Do tecido que foi exposto à hipóxia. Ou seja, os tecidos cerebrais eles são muito mais vulneráveis à hipóxia, eles toleram menos tempo de hipóxia, né? Aquele ditado que fala assim, tempo é cérebro, né? Ou seja, oxigênio é cérebro, glicose é cérebro, tá? É frequente que os êmbolos arteriais fiquem alojados nas artérias terminais e provoquem infarto. Ou seja, de acordo que vai estreitando esse calibre arterial, esse trombo tende a ficar ali. Ou seja, ele vai ocluir ali uma coronária, ele vai ocluir alguma rama dentro do rim, tá? De boa, pessoal? Vamos entrar aqui então na parte de embolia
por gordura, por trombo de gordura. Beleza? Essas embolias por trombo de gordura ou também por resquícios de medula são achados incidentais. Como assim? Essa embolia gordurosa por trombo de gordura ou até mesmo a síndrome do metabolismo grasso é obstrução de um vaso pelo êmbolo de gordura e tendem a aparecer depois de pacientes que sofrem reanimação cardiopulmonar, beleza? Paciente que foi exposto ali a 40 minutos de RCP, ou também em pacientes que sofreram fratura de fêmur, tá? Essas fraturas mais severas, fraturas expostas, fraturas cominutas, onde há uma exposição, onde há um extravasamento de conteúdo medular, da medula óssea. Então cai na corrente sanguínea ali e isso daí tende a ocluir algum vaso lá para cima depois. Beleza? Não é muito difícil, não é muito raro não você ver esses pacientes vítimas de trauma durante o período de recuperação ali, pós-cirúrgico ali de redução de fêmur, de fixação ali por tutor externo, tá? Ou por haste intramedular, ter essa extravasação de medula lá no momento do trauma mesmo, até chegar ao resgate, até esse paciente ser operado, esse paciente cursar depois com esse evento embólico aqui, essas embolias por trombo de gordura. Ok? Vamos lá. Características. O paciente pode cursar com insuficiência pulmonar, tá? Com exantema petequial, esse exantema petequial geralmente vai acometer um pouco membros inferiores, e a sintomatologia neurológica dependendo do grau de hipóxia desse paciente. Beleza? Uma minoria só dos pacientes desenvolvem aquela síndrome que a gente falou lá, síndrome da embolia grassa sintomática, tá? Outros sinais e sintomas entre 1 a 3 dias depois da lesão. Pode aparecer ali alterações eletrocardiográficas, tá? Dispneia, alterações imaginológicas também, torácicas, dependendo de onde foi parar esse trombo, de que região do pulmão que está sofrendo ali, tá bom? Então o paciente cursa com uma sintomatologia respiratória também, ele vai ser um paciente taquipneico, vai ter uma frequência cardíaca respiratória alterada, beleza? O paciente está ficando hipóxico também, ele pode cursar com episódios de delírio, episódios de irritabilidade e até a morte, beleza? Patogenia vai depender, tá? A patogenia depende do local lesionado, né? Obstrução mecânica, há uma falha do processo trombolítico ali, esse trombo ele vai viajar, ou há uma falha da trombólise, uma falha não, ocorre a trombólise, e esse trombo se espedaça ali, se fragmenta em pedaços não tão pequenos, ok? E vai circulação afora, beleza? Microêmbolos ocluem a microvasculatura de forma direta, ativando a agregação plaquetária. Por isso que você nunca faz, na maioria das vezes, só a anticoagulação. Você faz a antiagregação simultaneamente, beleza? Essa lesão se agrava pela liberação dos ácidos graxos e provoca uma lesão tóxica no endotélio local. O que acontece? Você lesionou o endotélio, você expôs a matriz extracelular, tá? Automaticamente vai começar o que? Opa, lesionou o endotélio, está exposto, vai começar o que? Vai expor ali todos aqueles fatores de von Willebrand, os receptores de von Willebrand, vai começar a recrutar plaqueta,
vai começar a recrutar plaquetas, as plaquetas se aderem ali, se achatam, né, mudam de formato e começa o recrutamento de mais plaquetas ainda para depois formar a rede de fibrina. Beleza? Então, isso é uma cascata, um ciclo vicioso que onde esse êmbolo parar, vai lesionar a parede do vaso e vai começar a formação de outro trombo, tá? A ativação de plaquetas e rodeamento dos granulócitos completam o dano vascular para demonstrar a presença dos microglóbulos de gordura. Se empregam técnicas como cortes congelados e tinções. Aqui já parte microscópio. Beleza, pessoal? Alguma dúvida, gente? Tranquilo? Tá de boa? De boa, né?